Olá, boa tarde para você. Os projetos que facilitam a compra de vacinas contra a Covid-19 pelo governo serão sancionados pelo presidente Jair Bolsonaro em cerimônia que começa agora. A medida provisória que prevê dispensa de licitação e regras mais flexíveis para a compra de imunizantes foi aprovada pelo Senado nesta terça-feira. Nós vamos acompanhar ao vivo essa cerimônia direto do Palácio do Planalto. Pedimos que tomem seus assentos. Para uso da palavra, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, excelentíssimos senhores ministros e demais parlamentares aqui presentes, senhor presidente do Senado Federal, senhoras e senhores, minhas primeiras palavras são de pesar pelos milhares de brasileiros que tombaram durante esta verdadeira guerra. As minhas palavras também de reconhecimento aos heróis e heroínas brasileiros que hoje, numa enfermaria, num corredor frio de hospital, numa UTI, numa emergência, estão fazendo de suas vidas sacrifício para que possamos melhor acolher a nossa população. É uma alegria
ainda que contida em meio a toda essa tristeza, verificar as autoridades que estão congregadas hoje em torno de um único objetivo, o objetivo de dar combate a esta pandemia. Juntos, todos contra o inimigo que é um só, que é o coronavírus. Juntos, a possibilidade de que sejamos uma esperança concreta de dias melhores. O meu agradecimento também ao senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em nome dos servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pelas constantes manifestações de confiança, sem em momento nenhum ter efetuado a menor intervenção que fosse em relação à agência, permitindo que nós pudéssemos trabalhar de maneira autônoma e independente, como uma agência de Estado, assim deve ser. O nosso reconhecimento, senhor presidente, por tudo isto. E, por fim, é importante sempre lembrar que, mesmo diante de um momento mais favorável que certamente todos estão buscando, quando este momento estiver concretizado, no objeto de várias vacinas disponíveis ao povo brasileiro, durante muito tempo, ainda teremos de lançar mão das medidas de prevenção, das medidas que estão hoje ao nosso alcance. Agradecemos também pela sanção que será anunciada em breve aos instrumentos que permitirão que a Anvisa continue exercendo seu papel e sua análise, cumprindo a sua missão. Use máscara, faça o distanciamento social e tenha uma boa higiene. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o ministro de Estado da Saúde, Eduardo Pazuello. Senhor presidente do Senado, senadores, ministros, senhores do Congresso, imprensa, obrigado pela presença de todos. É sempre muito bom poder falar e termos a oportunidade de falar por intermédio dos senhores para todos os brasileiros. Isso é um papel primordial que os senhores cumprem. Esse momento dessa assinatura da medida provisória e dos ajustes no projeto de lei é fundamental para que a gente tenha a autorização para fazer as negociações com os laboratórios que exigem cláusulas que vão além da nossa capacidade simples de contratar. No momento que o projeto de lei passou pelo Congresso, nós já trouxemos a Pfizer e a Janssen para negociação. Fizemos uma primeira negociação boa. Em seguida, o presidente pessoalmente conseguiu puxar essas doses, esse cronograma, adiantar esse cronograma um trimestre. Isso tudo resulta em vacinas, resulta em tranquilidade para o povo. É importante que nós não possamos nunca deixar de compreender a necessidade da produção nacional. Sem a produção da Fiocruz e do Butantan, nós hoje praticamente não teríamos vacinado ninguém. Essa é a realidade e nós temos que investir cada vez mais nesse caminho. A notícia boa também é que dentro da encomenda tecnológica para a Fiocruz, da AstraZeneca, a produção dos insumos farmacológicos, o IFA, já acontecerá ao final do primeiro semestre, garantindo assim que nós possamos ter a fabricação da vacina 100% nacional, inclusive com o IFA.
inclusive com o IFA. As doses importadas, negociadas, contratadas, empenhadas para laboratórios internacionais, nós temos muita incerteza de recebê-las. Não é simples como receber do Butantan ou da Fiocruz. E é por isso que a gente, quando planeja março, por exemplo, abril, a gente garante o que está sendo produzido no Brasil e deixamos como possibilidade aquilo que está importado. E isso, às vezes, fica de uma forma errada na visão da imprensa e do restante do povo. Não é uma redução, é uma garantia com possibilidades de ir além. Nós estamos garantidos para março entre 22 e 25 milhões de doses, podendo chegar até 38 milhões de doses. São números realmente impactantes e que vão fazer a diferença na nossa campanha de vacinação. Nós somos o 5º país do mundo que já vacinou, que mais vacinou, o 5º. E isso é para que todos compreendam que nós estamos apenas começando. E isso não é mérito do Ministério, deste governo, é mérito de um programa nacional de imunização de 30 anos, é mérito de uma população que compreende a necessidade da vacinação, é mérito de uma estrutura do SUS de forma ampla e tripartite, estados, municípios e a federação, cada um no seu papel, que nos dá a capacidade de vacinar de 1 milhão a 1,5 milhão de pessoas, de doses, em um dia. Em um dia. Isso é a ferramenta pronta que nós recebemos. E estamos usando. E estamos usando. Gostaria de colocar aqui também que, da forma como vai estar na medida provisória, nós estamos mantendo a espinha dorsal do Sistema Único de Saúde, onde não existem brasileiros ricos e pobres, do norte e do sul, não quebrarão a nossa unidade. Todas as vacinas compradas com recurso público serão coordenadas dentro do PNI, de uma forma clara, para não haver dúvida. Independentemente de quem compre a vacina, uma vez autorizado pela Anvisa na sua segurança e eficácia, essa vacina será coordenada a distribuição pelo Programa Nacional de Imunização. Isso é lei. E isso mantém a unidade do nosso país. Não haverá um estado que vacina e outros que não vacina. Não haverá um município que vacina e o outro que não vacina. Vamos todos juntos, coesos, de forma equânime e proporcional, para que todo o país esteja sendo vacinado numa sequência lógica e garanta a segurança para todo mundo. Senhores, vamos acreditar que nós estamos aqui todos focados no cumprimento da missão, focados na missão principal, que é salvar vidas de brasileiros. E nessa missão, eu vou aproveitar a oportunidade para bater os 4 pontos principais da estratégia do Ministério para o combate à Covid-19 na sua versão mais grave. Nós estamos enfrentando em 2021 uma nova linhagem do vírus, que é o P1. Ele contamina de 3 a 6 vezes mais rápido. E é isso que nós estamos vivendo em vários pontos focais do Brasil. Tivemos em Manaus um impacto que levou a milhares de mortos. E hoje nós temos focos pelo Brasil que precisam ser tratados de forma direta e com eficiência e eficácia. Passo então a falar os 4 pontos principais. O primeiro deles é o atendimento imediato no primeiro sintoma. Não confundam ser atendido na unidade básica de saúde
com o tratamento que o médico vai dar ao paciente. O que nós estamos falando é o atendimento imediato na unidade básica de saúde para que o médico, e apenas o médico, possa fazer o diagnóstico clínico apoiado em exames laboratoriais, imagens ou testes. E uma vez diagnosticando a Covid-19, o médico, somente ele, de forma soberana, vai fazer a prescrição dos medicamentos que ele considere ideal para aquele paciente, sejam quais forem os medicamentos. E eu lembro, para a Covid-19 não existe bula de medicamento ainda. São medicamentos off-label, fora da bula, onde o médico, sua experiência, o resultado do que ele está vendo na pandemia, resultados que ele observa em estudos, ele prescreve soberanamente o medicamento que vai ser aplicado. Cabe à Prefeitura, ao Estado e à Federação deixar disponível na rede pública os medicamentos para que o médico possa escolher e prescrever. O paciente, a partir daí, sendo tratado e acompanhado, vai evitar que ele agrave e, em grande quantidade, chegue no atendimento especializado, que são nos hospitais. Essa é a primeira e principal barreira que nós podemos fazer. A segunda barreira é a disponibilidade de leitos clínicos e de UTI. Nós precisamos disponibilizar leitos clínicos e UTI para atender todos os brasileiros que precisem ser atendidos, em qualquer rincão deste país. Quando me liga um governador, um secretário ou um prefeito, a minha resposta é: faça o que tiver que fazer, monte o que tiver que montar, apresente a solicitação de autorização, habilitação, e será feito, e será pago. Monte e faça o que tiver que fazer. E isso é dito de forma clara. Essa é a segunda estratégia. Dentro dessa segunda estratégia, existe a possibilidade de remoção para leitos em outros municípios ou outros estados, para que se use a capacidade de leitos também em outros locais. A terceira estratégia, que não é menos importante, ela é transversal, é a vacinação em massa. E é isso que nós falamos há pouco aqui. Vacinar, vacinar muito e rápido. A quarta estratégia é o acompanhamento epidemiológico, com estratégias que passam pela testagem, que passam pelo trabalho do médico em cima do diagnóstico, para que a gente possa direcionar as políticas públicas. Essas são as 4 estratégias que o governo federal, por intermédio do Ministério da Saúde, está trabalhando. E essas medidas que estão sendo hoje sancionadas pelo presidente da República, elas nos permitem trabalhar com mais celeridade e mais segurança. Obrigado, presidente. Tamo junto. Muito obrigado. Fará uso da palavra o presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, meus cumprimentos, senhores ministros de Estado, Eduardo Pazuello e Braga Neto, nas pessoas de quem cumprimento e saúdo todos os ministros de Estado aqui presentes nesta solenidade, excelentíssimo senhor senador da República, Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e ex-presidente da Casa Alta, senhor Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, senhoras, senhores. Este é um momento importante da vida nacional e da luta incansável que se trava contra esse vírus. Uma etapa apenas, que não constitui um marco, mas uma das etapas dessa luta que terá em algum momento um fim. E nós estabelecemos sempre a esperança desse fim, que seja um fim o mais rapidamente possível conseguido pela nação.
a sanção de um projeto, senhor presidente Jair Bolsonaro, concebido dentro de um espírito colaborativo do Congresso Nacional com o governo federal no enfrentamento dessa pandemia. A própria concepção do projeto 534 de 2021, que culmina na sanção pelo senhor presidente da República, foi uma representação de como se deve enfrentar com maturidade esta pandemia. Tive a felicidade de ser o autor do projeto, embora presidente do Congresso Nacional, talvez fosse mais cômodo delegar a função, mas assumi naquele instante a necessidade de apresentação e da autoria daquele projeto, que teve apoio diversificado de senadores da base de governo, de senadores de oposição. Numa demonstração muito clara de que, para além das disputas ideológicas, partidárias, políticas, existe uma vontade comum de acertar. E ao conceber aquele projeto, imediatamente nos reunimos todos, representantes da base de governo e de oposição, para com o ministro de Estado da Saúde, senhor Eduardo Pazuello, pudéssemos chegar num termo em relação à estrutura do projeto, o que ele representava. Ele representa basicamente um marco, sim, de uma segurança jurídica para a União, para poder contratar com laboratórios e indústrias farmacêuticas, assumindo riscos inerentes a efeitos adversos da vacina. Algo importante para a segurança jurídica do gestor, para poder avançarmos no aumento da escala da vacina. Mas, além disso, a possibilidade de se implantar no Brasil através de um marco legal, a possibilidade da iniciativa privada, pessoas jurídicas de direito privado, não competirem com o poder público, mas poderem auxiliar e ajudar o Estado brasileiro na aquisição de vacinas. Esse é o espírito da lei, bem compreendido pelo Congresso Nacional, bem compreendido pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde, e agora finalmente sancionado pelo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, a quem agradecemos pela sensibilidade da importância do projeto, que, repito, constitui uma etapa a mais para o enfrentamento da pandemia. O Senado Federal, nos últimos dias, tem trabalhado incessantemente dentro desse mesmo espírito de colaboração para que tenhamos resultados práticos nesse enfrentamento. É assim quando aceleramos a apreciação e a aprovação de medidas provisórias do governo federal. É assim quando aceleramos a votação da proposta de emenda à Constituição 186 de 2019, a PEC emergencial, permitindo que no Brasil possa ser implantado o auxílio emergencial que socorrerá uma boa parcela da sociedade brasileira. É assim neste projeto que estabelece esta segurança jurídica no aumento da escala da vacinação no Brasil. É assim em inúmeros outros projetos que a todo instante estão fazendo com que o Senado redobre suas atenções e as suas energias concentradas para, junto com o governo federal, com a Câmara dos Deputados, conseguirem fazer um enfrentamento eficaz e eficiente da pandemia. Nós temos um cronograma a cumprir, que é estabelecido pelo Ministério da Saúde, e do outro lado da praça há um poder absolutamente aberto e disposto a colaborar com o Ministério da Saúde e o governo federal para o bem comum, para que as pessoas possam ser vacinadas, para que as pessoas possam ser curadas, para que tenham leitos de UTI e que possam restabelecerem-se novamente, depois dessa tempestade, no mercado de trabalho. Por isso o trinômio: saúde pública, desenvolvimento social e crescimento econômico do país, que nós não vamos deixar de trabalhar incessantemente para poder conseguir fazer valer o cumprimento desse trinômio, dentro desse espírito, repito, de colaboração recíproca entre os poderes, que devem ser independentes, mas devem se respeitar e estabelecer sempre a harmonia. Eu quero agradecer, se me permite, senhor presidente Jair Bolsonaro, a Câmara dos Deputados, que com igual agilidade imposta pelo Senado, aprovou esse projeto, tendo como relator um deputado federal de Minas Gerais, deputado federal Igor Timo, a quem rendo minhas homenagens, assim como faço em relação ao presidente Arthur Lira, o deputado Igor Timo, que vive uma semana muito triste na sua vida, com a perda da sua irmã mais nova,
Ingrid, mas que agora tem um grande sucesso e um grande êxito compartilhado entre Senado, Câmara e Governo Federal da sanção de um projeto que pode salvar vidas humanas. Parabéns, deputado Igor Timo. Agradeço a todos a atenção, em especial ao seu presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o presidente da República a sancionar o projeto de lei 534 de 2021, que dispõe sobre a responsabilidade civil relativa a eventos adversos pós-vacinação contra a Covid-19 e sobre aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas de direito privado. O presidente da República sanciona, neste momento, o projeto de lei de conversão 1 de 2021, que dispõe sobre medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas, insumos de bens e serviços destinados à vacinação contra a Covid-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. E também o presidente da República sanciona o projeto de lei 2809 de 2020, relativa à suspensão de obrigatoriedade de manutenção de metas quantitativas e qualitativas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, estabelecida pelo artigo 1º da Lei nº 13.992, de 20 de abril de 2020. E agora com a palavra o senhor presidente da República. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, satisfação vê-lo aqui, bem como meu velho amigo de parlamento, de Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre. Senhores ministros, senhor presidente da Anvisa, imprensa, senhores e senhoras. Fomos e somos incansáveis desde o primeiro momento na luta contra a pandemia. Desde o início do resgate de brasileiros que estavam em Wuhan, na China, fomos um exemplo para o mundo. Várias medidas tomamos em 2020. A política de lockdown adotada no passado, o isolamento ou confinamento, visava tão somente dar tempo para que os hospitais fossem aparelhados com leitos de UTI e respiradores. O governo federal, o Onyx Lorenzoni, não poupou esforço, não economizou recursos para atender a todos os estados e municípios. Foi, então, quase que uma campanha que permeou os 4 pontos do nosso Brasil. Ninguém, nenhum prefeito, nenhum governador reclamou de falta de recurso para que tivesse, então, hospitais, leitos de UTI e respiradores. Adotamos também o maior programa social do mundo, que foi, então, o conhecido auxílio emergencial, com a colaboração da Câmara e do Senado Federal. Atendemos, em especial, aqueles conhecidos como invisíveis, cujo número ultrapassou a casa de 60 milhões de beneficiários. Num primeiro momento, 5 meses de R$600, e depois, mais 4 meses de R$300. Não desamparamos o povo brasileiro. Repito, não se tem notícia no mundo de um projeto social de tamanha envergadura, atendendo os mais humildes, os mais necessitados. Em junho de 2020, para pouparmos aqui etapas, assinamos o primeiro acordo com a AstraZeneca Oxford. Isso, repito, em junho de 2020. Em agosto de 2020,
via medida provisória, dispensamos R$ 2 bilhões para que vacinas chegassem via Fiocruz, totalizando 100 milhões de doses no corrente ano. Em dezembro do ano passado, assinamos também medida provisória para que fosse dispensado recurso na ordem de 20 bilhões de reais para atender a nossa população com vacina. Já em fevereiro do corrente ano, contratamos a adesão da COVAX Facility para aquisição de mais 42 milhões de vacinas. Temos adquiridos mais de 270 milhões de doses de vacinas, a maioria para o primeiro semestre de 21. Já distribuímos 17 milhões de doses de vacinas. Já temos vacinados no Brasil mais de 10 milhões de pessoas. Isso equivale a uma população maior do que o Estado de Israel, que são 9 milhões de habitantes. O Brasil está fazendo a sua parte. O governo federal tem mostrado o seu trabalho. Já foram entregues vacinas para 100% dos idosos acima de 85 anos de idade. Entre eles, a minha mãe com 93 anos de idade. Até o final do ano, teremos mais de 400 milhões de doses disponíveis aos brasileiros. Paralelamente a tudo isso, via o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do ministro Marcos Pontes, ele busca a feitura de uma vacina brasileira. Uma equipe nossa, entre eles integrantes do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Saúde, retorna hoje de Israel, onde fomos buscar parcerias para a feitura de vacinas. E também acordo, protocolo de intenções firmados para que busquemos um remédio, que afinal de contas, mesmo os vacinados poderão um dia contrair o vírus. E a solução para a cura seria, obviamente, um remédio. O Brasil também é um dos poucos países do mundo que tem capacidade de fabricar vacinas. E nós queremos fazer isso, deputado Fábio Faria, nosso ministro das Comunicações, para que venhamos atender também nossos irmãos na América do Sul. Que nós só podemos ter, não digo a certeza da erradicação, que isso é muito difícil, mas a dificuldade de que novas pessoas sejam infectadas se os nossos vizinhos também tiverem sido vacinados. E concluindo, como disse o nosso ministro da Saúde, a gente orienta a população brasileira ao menor sintoma de Covid, como a falta de paladar, resfriado e febre, procure a unidade básica de saúde. O médico sabe que não existe um medicamento ainda com sua comprovação científica, mas muitos médicos também afirmam que existem tratamentos opcional. E esse tratamento tem que ser buscado. Jamais podemos admitir ou orientar que aquela pessoa infectada vá para casa e só retorne ao hospital quando estiver sentindo falta de ar. Quando estiver sentindo falta de ar, já é um sintoma grave da doença. Talvez esse tratamento imediato, Pazuello, não seja mais eficaz. E o médico sabe, aprendeu, tem o direito e o dever de medicar todo aquele que o procura na busca de uma doença ainda não totalmente conhecida, ainda não contendo um medicamento com a sua certificação, com a sua comprovação científica, buscar uma alternativa para tal. Muitos têm sido salvos no Brasil com esse atendimento imediato. Neste prédio mesmo,
mais de 200 pessoas contraíram a Covid. E quase todas, pelo que eu tenho conhecimento, inclusive eu, buscou esse tratamento imediato com uma cesta de produtos, como a ivermectina, a hidroxicloroquina, a anita, a azitromicina, vitamina D, entre outros, e tiveram sucesso. Desconheço que uma só pessoa deste prédio tenha ido ao hospital para se internar. Então, meus senhores, confiemos no nosso governo, confiemos no Ministério da Saúde, acreditemos na nossa Anvisa, como eu sempre disse, até com essas contratações lá atrás, como contratamos, não havia ainda certificação junto à Anvisa, mas, obviamente, só disponibilizaríamos essas vacinas aos brasileiros depois da certificação da Anvisa. Porque a seriedade e a responsabilidade faz parte do nosso governo. Muito obrigado a todos. Está encerrada essa cerimônia. Bom, essa foi a cerimônia de sanção da medida provisória que facilita a compra de vacinas contra a Covid-19, prevendo a dispensa de licitação e também regras mais flexíveis para a aquisição de insumos e serviços necessários à imunização contra essa doença. Pela nova lei, a aplicação de vacinas contra a Covid-19 deve seguir o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Além disso, o texto autoriza estados e municípios a comprar e aplicar imunizantes caso a União não adquira as doses suficientes para grupos prioritários previstos. A gente fica por aqui. Continue bem informado seguindo as nossas redes sociais. E fique agora com a programação da TV Brasil. Até mais!